o simulador FluidSim da Festo Online e achei umas coisas interessantes aqui, algumas simulações bem interessantes, tá? Então eu tenho aqui um transformador, ó. Se eu quiser então, né, que esse transformador fosse entrasse 220 e saísse 127, né? Eu teria que dividir 220 dividido por 127 seria 1,73, né? Então, se eu quisesse, então, que entrasse 220 e saísse 127 aqui na saída, eu teria que dividir 600, né, por 1,73. Então, eu dividi aqui, ó, 600 dividido por 1,73, deu 347. 346,8, né? Dá para colocar aqui, ó. Achei interessante isso aqui. Que assim, ó, daí o meu transformador aqui, entrada fase neutro, né? Então ele vai ter aqui uma tensão interessante, ó, deixa eu simular. Tá aberto ali, ó. Vamos separar, vamos já abrir aqui primeiro. Então tem uma tensão de 221 ali, tá vendo? Na hora que eu regulei, né? Vou botar aqui, ó. 600, 347. Vamos colocar 347. Para ver quanto que sai aqui na saída ali, ó. Então se ele entra aqui, a minha tensão de 220, demora um pouquinho para aparecer. Tá fazendo a 221, né? Então esse é o 128 ali, tá vendo? Alimentação. Então aqui eu tenho um osciloscópio, olha que interessante, né? Tá medindo a tensão ali para mim, ó, tensão ternária. Então ele estava dizendo aqui para mim que tem 150 volts por divisão. Se eu somar aqui até aqui dá 150, mas ele está dando então 180, né? Um pouquinho a mais ali, ó. Então o osciloscópio está medindo para mim a tensão de saída, né? E é aproximadamente 127 RMS, tá? Que seria 180 volts tensão de pico, né? Achei interessante que ele está fazendo real o que acontece aqui, tá? Deixa eu só desligar aqui, ó. Eu coloquei aqui o meu ElectroGhost, né? Eu achei aqui uma simulação de um ser humano, né? Então ele está a resistência dele aqui, ó, entre o braço dele e a perna dele é 1.100 ohms, tá vendo? Então seria isso aqui interessante. Então vamos fazer um inserir aqui, deixa eu parar a simulação. Tá estranho ali, né? Inserir texto. Vamos marcar aqui, ó. Então, uma tensão dele ali, 1.100, 1.100 UHMS, né? Vamos, minúsculo aqui, né? Não, vamos, é isso mesmo. Olha só, então, que interessante, né? Vou marcar aqui, só para a gente saber aqui que é 1.100 ohms, que é a resistência dele. Se eu medir a resistência dele aqui na perna, né? Perna na perna, vamos ver quanto que dá. Só para achei interessante. Simular novo ali, ó. Da perna e da perna. 1.000, né? Então, 1.000. Da mão e da perna dá 1.000, tá? Eu acho que é interessante aqui. Quer dizer que tem uma resistência. Como se tivesse uma mão, a pele seca, né? Em torno de 1.000 ohms, né? De 1.100 ohms. Beleza. Então, se a gente colocar ele nesse circuito, a tensão aqui, né, seria 127 e minha corrente ali, né? Quanto que seria, então, qual que seria a tensão aqui, né? Que eu fosse. Deixa eu ajustar aqui, ó. Vou fazer aqui um. Vamos desligar aqui primeiro no circuito. Vamos ajustar. Acho que tem que ser apagado para ajustar. Tem que ser. Teria que. Não, lógico, né? Ajustar aqui, ó.
Então, ó, vamos dizer que ele está ali, ó, vamos colocar uma tensão menor. Então, está 220, né? Vamos colocar aqui uma tensão que ele está medindo ali. 220. Vamos colocar menos ali, então, ó. Demora um pouquinho para ele, ó. 192, então, né? 90 volts, né? Vamos ver, então, aqui. Ó, 90 volts, 150 volts ali, tá? Vamos diminuir um pouquinho mais. Ó, tá com 15 volts ali, né? Então tá, beleza. Então nós temos aqui, ó, 9 volts na saída. Quando a minha tensão na entrada aqui do transformador, né, rebaixador, está com 15 volts. Se a gente colocar o osciloscópio, né, a gente vai conseguir ver aqui, né, uma tensão pequenininha, porque é 15, 150 volts por divisão. Então tá ali. E o seguinte, então a gente vai colocar ele na... Vamos colocar nosso... Ah, ele chegou lá e encostou lá no transformador, levou um choque, né? A ideia é essa, né? Então aqui eu vou ter entre o pé dele aqui, né? Vamos colocar no outro lado, que a gente mediu 1.100 ohms, certinho, né? Então a corrente, pessoal, né? No caso vai passar por ele, vai depender, né? Da tensão de entrada aqui, ó, né? A tensão de saída do transformador e vai passar uma corrente coloquei aqui, ó, né, para a gente medir. Então tem que você clicar aqui, ó, você coloca aqui RMS, né? Ele vai medir para você ali a corrente está passando pelo corpo dele, né? E aqui é interessante que tem um sinalzinho ali, né? Qual que seria a corrente máxima, né, que ele suportaria? No caso, ele foi, né, o pessoal que desenvolveu pensou, né, quando chegasse a tensão de 50 volts aqui, a tensão de segurança, né, mais de 50 volts, né, no caso 50 volts de tensão alternada, seria quando seria, né, que ele não ia suportar, né, ia ter um problema, alguma coisa, né. Então seria isso. Os DR, né, geralmente que protege contra choque, são 30 miliamperes. E aqui, qual que seria a corrente que vai passar pelo corpo dele, né? Quanto vocês acham aí que seria? Eu coloquei um perímetro para nós medir aqui. E vamos ver aqui, então, qual seria, né, a corrente que está passando por ele agora, ó. Então, eu vou estar aqui com 220, desligado primeiro. Vamos ver quanto que vai ser a tensão aqui. Simulação que demora um pouquinho para aparecer, ó. 15 volts, né? Então a tensão aqui, ó. Tá. Liguei aqui, deu 5 volts. Ó, a corrente deu 3 miliamperes, né? Então não é o suficiente para matar ninguém, né? O choque, né, que a pessoa começa a sentir em torno de 10 miliamperes, né? Para cima, já começa a sentir ali aquele formigamento, né? Aí acima de 30 miliamperes ali já pode ser problema ali que dê fibrilação do coração, o coração sai fora do compasso, né? Daí seria isso. Então vamos aumentar a tensão aqui na fonte e vamos ver o que acontece com o nosso electron ghost ali, ó. Ver se vai aumentando a tensão e a corrente, tá? Então aumentar a tensão aqui, está um pouquinho demorado aqui para fazer aumentando um pouquinho ali, ó, 280, 28, que está simulando, está gravando ao mesmo tempo. Então ele fica aumentando, ó, 29, ele está amarelinho, tá vendo ali, ó? Amarelinho. Aumentei aqui para 42, né? Aumentei aqui para aqui, aumentou para 55, já ficou laranjado. Minha corrente foi 0,50 miliamperes. Deixa eu voltar ali então um pouquinho. Então aqui 67 miliamperes. Vamos voltar ali, ó, vamos voltar devagar. Para ver como muda ali, né? Ó, tá vendo? 47 volts, ele está amarelinho. Daí se aumentar um pouquinho, a tensão aumenta aqui, ó. 47 miliamperes, 50 miliamperes, né? 54 volts. Ó, já ficou
Quer dizer que no caso desse Electron Ghost aqui, pessoal, ele, né, o coração dele aqui não suporta, né, 50 miliamperes, né? No caso, 50 volts aqui, ó, como ele é 1.100 ohms, né, de resistência, do ser humano seria mais ou menos aproximadamente disso. Lógico que vai aumentando 5 mega ohms aí, né, se você medir a resistência do corpo. Mas depende também, né? Se for molhado, aí de repente cai para 1.100 mesmo, igual tá ali, né? Aí seria isso. Então depende do que a corrente, né? O choque, né? O choque depende do tempo, né? De exposição, da tensão, da alimentação aqui, né? E se a pele da pessoa ali estiver molhado, úmido, né? Depende, cada pessoa tem uma resistência. Galera, então eu achei interessante essa simulação aqui, ó. E eu achei legal compartilhar com vocês, né? Então tem umas coisas bem legais aqui que dá pra gente fazer, né? Até alguma coisa de medir motor, essas coisas. E eu também, outra coisa seria um transformador. Ah, eu fiz esse aqui, ó. Peguei 3 transformadores, certo? E coloquei o transformador ligado em triângulo e na saída estrela, né? Só para. Aí aqui, ó, tem uma alimentação de 380, né? 380 volts da entrada do transformador ligado em triângulo. 380, ó, entre fase, 380. E eu tenho entre fase, no caso do centro do transformador, neutro ali, ó, tá ligado em estrela, 220, 220, 220. Então, realmente, né, a simulação aqui eu achei interessante e dá para fazer bastante coisa aqui nesse simuladorzinho, né? Dá para simular. Pessoal, então fica de olho aí nos próximos vídeos, né? Eu vou fazer aqui um circuito usando motores, né? Tipo triângulo, só para ver como é que vai funcionar. E depois eu vou passar alguma coisa aqui também, galera, nos próximos vídeos. Achei interessante até para medir a tensão, a resistência das bobinas aqui dentro do transformador. Beleza, galera? Deixar o hominho aqui, ó. Vamos desligar aqui, senão ele vai morrer. De novo um pouquinho aqui para simular. Ó, sobreviveu, hein, galera? É isso, beleza? Deixa o like se gostou do vídeo aí. Tchau e fui!